Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitaliza. Hoje, quarta-feira, 13 de dezembro de 2017, agora 18 horas 31 minutos. Esse é mais um fechamento de mercado. Hoje nós começamos o dia bem otimista, né? Ontem havia sido anunciado que o Lula ia ser julgado em janeiro, né, dia 24 de janeiro, né, como a gente já comentou, é bom para o mercado aí que o ex-presidente não consiga concorrer, né? E também a gente teve hoje pela manhã a informação que o PSDB resolveu fechar a questão com a reforma da Previdência, né? E justamente da reforma da Previdência, não fosse surpresa, mas o Romero Jucá disse que a reforma só seria votada em fevereiro do ano que vem, né? Que ia postergar para fevereiro do ano que vem. O Rodrigo Maia negou, disse que ia pensar até amanhã, no caso, né, para ver se teriam os 308 votos, e foi informado aí que nos cálculos do governo teria em torno de 250, 260 votos confirmados, né? Eu acho que a expectativa está minguando quanto à votação esse ano, né? Seria para o dia 18 a votação, então falta pouco tempo. Hoje é mais provável que não aconteça esse ano do que aconteça, né? O índice Bovespa acabou cedendo, né? Chegou a operar com mais de 1% de alta, acabou fechando em baixa de 1,22, 72.915 pontos. E o dólar, que estava operando em baixa, reverteu, acabou fechando em leve alta de 0,08 a 3,31, tá? Hoje também nós tivemos os dados de venda do varejo, que vieram abaixo do esperado, né? Recuou 0,9 no mês de outubro, quando o esperado era uma alta de 0,20, né? Na comparação anual, o índice subiu aí 2,5%, positivo, mas a expectativa era que para 12 meses a comparação fosse uma alta de 5%, lembrando que varejo é um importante componente aí do PIB, né? Pelo lado menos pior, como diz o outro, mais positivo, né? É menos pressão para a inflação também, mais motivo para a baixa da taxa de juros do ano que vem. Como a gente já vem comentando, 6,75 é praticamente certo. 6,5 se colocou como condicional ou condicionante à reforma, à aprovação da reforma, então vamos esperar para ver, né? Mas isso mostra que o crescimento ele ainda está muito fraco, né? O que abre mais espaço aí para manter por mais tempo ainda os juros em baixo, já que a inflação não está incomodando. Já nos Estados Unidos, o Fed elevou o juro, né? O juro foi para é um intervalo, na verdade, de 1,25 a 1,5, e ainda colocou como perspectiva levantar os juros mais três vezes no ano que vem. O Dow Jones lá fechou em alta de 0,49, o S&P com alta de 0,18, o Nasdaq alta de 0,40, né? Europa, as bolsas operaram em baixa, né? A Alemanha fechou em baixa de 0,44, no Reino Unido baixa de 0,05 e na França baixa de 0,51. O índice das ações da zona do euro caiu 0,47. O petróleo recuou, também o WTI 0,84 e o Brent 1,36. Noticiário corporativo aqui no Brasil, as ações da Bolsa, né, BVMF3, antiga BVMF, agora B3, anunciou que vai começar a se chamar B3 a partir do pregão do dia 18, tá? E a partir do dia 26 de março ela vai começar a ser negociada com um novo código, que é o B3SA3. Inclusive eu acredito que seja a primeira ação aí que tem um número no meio dos códigos, né? B3SA3, né? Em substituição ao BVMF3. Quando chegar mais perto, a gente avisa também, mas isso é feito de maneira automática no sistema de vocês, tá? Hoje as ações aí da BVMF caíram 2,31%. Cosan, diversas notícias hoje em relação à empresa. Ela anunciou a conclusão da compra da participação da Shell na Comgás, né? E comentou sobre uma possível reorganização societária na empresa, né? Troca de CEO e também um programa para recompra de mais de 13,6 milhões de ações até no final do ano que vem. Seria mais ou menos aí 3,3% do total das empresas, das ações que estão em circulação. Cosan teve uma forte alta hoje, respondendo essas boas notícias, aí 5,19%. O Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, avalia ainda participar da oferta da BR Distribuidora, né?
Eu acredito que já deva ter saído, mas antes eu não tinha encontrado. Hoje é para sair o preço, né, da oferta da BR Distribuidora, cujas negociações vão iniciar agora na sexta-feira, tá? CSN, o rating dela foi colocado em negativo pela Fitch, né? A empresa tem uma situação, ela está bem endividada, na verdade, ela precisa refinanciar em mais de 6,6 bilhões de reais, né? A gente percebeu até que ela ficou atrás em relação a Gerdau e a Usiminas, que são os outros conhecidos do setor siderúrgico, né? Hoje as ações aí caíram 1,29%. Raia Drogasil veio hoje uma informação positiva para drogarias e farmácias, que a Anvisa aprovou, né, que tanto drogarias quanto farmácias podem oferecer serviços de vacinação a clientes, né? A Raia Drogasil é um dos destaques de alta do ano, né? Inclusive até pouco tempo atrás ela estava nas nossas carteiras, subiu aí 0,23 e no ano já acumula uma alta de 42,19%. Sanepar foi concluído o processo de book build da empresa, né, com o estabelecimento do preço do book build foi de R$ 52,20, o mesmo preço de fechamento de ontem e o mesmo preço de fechamento de hoje, R$ 55,20. A Embraer, né, a gestora americana Brands, anunciou que agora vai possuir 111,4 milhões de ações da Embraer, né, então a gestora americana chegou aí é quase 15% do total das ações da Embraer, a Embra3, as ações ordinárias. Hoje a Embraer com uma baixa de 1,93. Embraer é um dos casos das empresas que a gente acompanha ligadas a dólar, né? Principalmente as Embraer, Suzano e Fibra foi uma das que ficou para trás aí a Embraer tem uma alta só de 3,14% esse ano, tá? Já relativo ao pagamento de proventos, hoje ficou ex-dividendos a Tietê, Tietê 3, Tietê 11 e Tietê 4, né? Desculpa, 3, 4 e 11, ex-juros sobre capital próprio, pagamento o Tietê 3 e 4 aqui é 0,006, tá? Pagamento no dia 10/1, mas é que tem mais liquidez aí que o pessoal mais tem, inclusive recomendação para quem gosta de ativos que pagam bons dividendos, né? Vai pagar 3 centavos aí no dia 10 de janeiro do ano que vem. E amanhã nós temos a Home, tá? Que vai pagar 8 centavos por ação no dia 16/1 de 2018. Então amanhã a Home fica ex-dividendos, vai receber quem ficar com as ações de hoje até amanhã. Da minha parte era isso, pessoal. Queria desejar aí um bom final de quarta-feira a todos, né? Uma boa noite. Vou passar agora para o Danilo, vai comentar a respeito das operações recomendadas, de mais um dia de grande volatilidade aí do mercado e da análise dos principais ativos da Bolsa. Um abraço a todos, até mais. Muito boa tarde, pessoal. 13 de dezembro de 2017, quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalista Consultoria Financeira. Essa é a análise do fechamento do pregão. Hoje, então, tivemos a notícia aí que o governo informou que não vai fazer a votação da Previdência, fazendo o índice nesse momento cair 1,46%. Ontem, então, nós tínhamos um possível cenário positivo, até tinha comentado com vocês aqui no fechamento. O índice vem em tendência de baixa, pela primeira vez deixou um candle branco acima da LTB do prazo mais longo, está dentro de um triângulo no curtíssimo prazo, então a expectativa era de alta, realmente no começo do pregão foi alta, o ABV aqui já tinha rompido sua resistência, sua LTB no curto prazo, e tem uma LTB do longo prazo aqui que está sendo mantida, então era uma possível expectativa de tentativa de retomada do alto índice Bovespa. Foi o que ele tentou fazer hoje, tá falando aqui graficamente, claro, tá? A gente não opera notícia, a gente opera gráficos. O índice Bovespa tentou um movimento de alta, tocou lá na resistência importante em 74.500 pontos e recua novamente para dentro da LTB, ou seja, seguimos em cenário indefinido no curto prazo, o ABV então também, depois de tocar a LTB no prazo mais longo lá recua. Então seguimos aqui num cenário indefinido, a gente precisa sim o rompimento de uma das duas extremidades, tá? Seja da parte superior ou da parte inferior, e rompimento quer dizer deixar, por exemplo, o candle branco como ontem e fechar acima no dia seguinte para confirmar o rompimento. Não foi o que aconteceu hoje, então negando a indicação de ontem e hoje aí com volume bem acima da média,
gente vinha com um volume bem baixo, então bem acima da média, característico aí da tendência de baixa, claro, quando a gente tem o volume confirma a tendência. Então a gente segue no mesmo cenário de indefinição no curto prazo, tá? Nada mudou por enquanto, segue dentro de um triângulo, rompimento de umas duas extremidades e confirmação para ganhar tendência de alta, mesma análise de todos os dias anteriores, ficar acima de 74.500 pontos, posteriormente 75.200 pontos para confirmar, ficando abaixo de 71.000 pontos, aqui retoma a tendência de baixa. Hoje então uma indicação bem negativa, vamos aguardar aí, lembrando que ainda não é 15 horas, 17 horas e 56 minutos, ainda não teve o fechamento aí para a gente ver como é que fecha os papéis no leilão. O dólar futuro, então, confirmando sua tendência de alta, segue em tendência de alta. Deixa eu tirar aqui o livro para vocês, agora sim. O volume acima da média novamente. Ontem deixou um candle, na verdade, indicando possível correção. Hoje começou um dia negativo, aí nesse momento cotado a 0,36% de alta. E novamente testa LTB do prazo mais longo e zona de resistência em 3.340. Rompendo essa resistência, vem buscar o objetivo inicial no curto prazo de 3.360, segue expectativa de alta para o dólar futuro. Hoje nas operações, então, eu estive ausente durante o dia, praticamente todo o dia. Comecei aí meio-dia e meia a fazer algumas operações, na parte da tarde também ficou mais neutro. Deixa eu carregar aqui para vocês, então a gente teve pouca operação, tá? Formalizada. Em ação a gente teve uma operação só, foi uma venda em JBSS3 com ganho de 1,47 e no índice teve uma entrada com ganho de 100 pontos. Já vou mostrar essas duas operações, no dólar nenhuma operação e no índice a gente teve umas 2, 3 recomendações formalizadas que não deram entrada, que era tentar pegar aí movimento contra a tendência ou até mesmo corretivo da tendência. Então, JBS aqui, o gain de 1,49%. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar novamente alguma coisa errada para vocês. 1,49%, isso mesmo. 15 minutos. Geralmente eu pego a maioria das operações no começo do dia, não gosto de operar dentro da tarde, dá muito sinal falso. Mas esse candle aqui com volume bem acima da média, rompendo a média de 21. Correu para o nosso alvo, demorou um pouquinho aí, ficou tentando aqui romper a média, não conseguiu, correu para o nosso alvo, andou um pouquinho mais e está fazendo aqui um fundinho na casa de 8,50. Então, um gain enchente, teve uma outra recomendação de sell que não ativou, a recomendação foi aqui na perda dessa mínima, não ativou, a gente cancelou aqui nesse candle, posteriormente andou, e no mini índice, lembrando que hoje teve troca de contrato. O índice hoje, fazer uma análise aqui, claro, olhando agora no final do pregão, parece que foi muito fácil esperar, mas durante o dia, novamente, a gente teve movimentos complexos aqui, abriu um dia em forte gap, testou resistência e veio caindo, tentou um movimento de alta, veio caindo, fez um topo mais baixo que anterior, sinalização baixista, então a gente buscou a venda a partir desse momento, que fez um pivô de baixa, mas olha o volume aqui, volume bem abaixo da média, para quem vai operar um pivô de baixa nos 15 minutos, quem usa esse filtro provavelmente não operou, e eu realmente também não operei esse pivô de baixa. Na verdade, eu gosto de operar os pivôs de baixa nos 5 minutos. Olha aqui o volume bem abaixo da média, a gente não entrou. O índice caiu direcional, fez aqui um triângulo e seguiu caindo, já estava bem espichado, a gente não fez entrada. Nossa entrada foi nos 2 minutos. Justamente aqui nos 2 minutos, fazendo 3 topos mais baixos, zona fazendo uma espécie de um triângulo. Então a gente buscou aqui uma tendência, tá? A venda foi nesse candle branco, fez aqui um pivô, um candle vendedor, então a gente pegou aqui um recuozinho com stop curto de 80 pontos, o objetivo era 400 pontos, chegou a 300 pontos e a gente foi estopado. Posteriormente o índice veio cair, então essa foi a formalizada que deu gain e que deu entrada. Nesse pivô de 5 minutos também a gente tentou buscar uma venda um pouquinho mais em cima aqui, caso corrigisse, ficou próximo, não pegou, se pegasse teria dado gain de 400 pontos, mas não pegou, então ficamos sem operações, logo nenhuma operação durante a tarde. Eu particularmente não gosto de operar durante a tarde, principalmente o dólar estava sem volume aí durante uma parte da tarde. Principais ativos então, vamos lá. Ambev, agora os ativos todos em leilão. Ambev aí fez um pivô de alta,
vinha desenvolvendo bem a alta. Deixa eu só falar para vocês então dos ativos aqui que a gente tem. Em operação, tá? Vamos lá. Ambev é um deles, nós temos compra em 21,01, tá praticamente fechando nesse valor, fez um belo pivô de alta. O OBV vem bem comprador hoje, então deixando um belo candle de topo, com um volumaço acima da média, indicando topo aí. Pode indicar uma correção no curtíssimo prazo para tentar seguir sua tendência de alta no curto prazo. Então atenção, quem está comprado, nós vamos ajustar stop provavelmente, tá? Hoje a gente deu um stop loss de Braskem, da RKM5, ativo que a gente já vinha vendido há algum tempo. Deixa eu só colocar aqui para ver quanto que foi o loss. Foi um loss bem curtinho, tá? Loss de 0,70 apenas, a gente vendeu neste candle aqui. Neste candle aqui a gente estava aí há 8 dias vendido, não desenvolveu, chegou a andar a cerca de 3%. Então a gente botou stop na máxima do dia de ontem aí, saímos topados com 0,70. Não teria pego aqui o stop original, deixando um candle de continuidade da tendência de baixo, se não me engano, em cima da retração de Fibonacci, isso mesmo. Então perdendo a mim no dia de hoje, expectativa é de continuidade da tendência de baixa do ativo, que não conseguiu perder o fundo anterior. E a gente teve uma operação que deu entrada e já deu loss hoje, aí depois dessa virada do mercado, tá? Acontece. A gente opera sinais gráficos e rompimentos falsos também são sinais gráficos. Então a gente fez uma compra em hipermarcas, a compra foi em 35,06, stop era 33,77, tá? Justamente a mínima desse candle preto. Se rompesse era para andar. O stop mais embaixo eu achava um pouquinho caro, 5%, eu não trabalho com esse tipo de stop, então estopamos aí com 3,6 de loss. Hipermarcas deu entrada e loss depois. Essa forte queda, ativo que segue bonito para compra. Um rompimento aí, a gente vai aguardar então a confirmação do rompimento para tentar entrar. Nós temos outros ativos aí que a gente segue posicionado, hoje deu entrada em alguns outros. PEMAN está no ponto de entrada, deixando um candle de topo com volume. Ativo que vem bem bonito aí, tentando fazer um pivô de alta, com o ABV bem comprador. A gente vai reavaliar aí alguma alteração no stop. Ambev já como vocês. SLC 3 andando bem, aí já está com uns 4% de ganho. Cirela, que deu compra aqui em 20,81 para o rompimento triângulo, hoje com volume acima da média, vem com o ABV bem ascendente, indicando força dos compradores. Não consegue romper o triângulo, mostrando força vendedor nessa região. Próximo aqui de uma zona de resistência, deixando o candle de topo com volume. A gente vai reavaliar stop aí. Apesar do indicador OBV estar bem comprado, Raio está andando a favor do trade aí, cerca de 3% de ganho por enquanto. A LSC3 deu entrada hoje, provavelmente já vai dar stop aí, vamos ver se fechar lá embaixo. Está num triângulo, com o OBV indicando força dos compradores. A gente indicou a compra da superação da máxima de hoje com expectativa do rompimento. Ontem volume bem acima da média, todos os indicadores técnicos para compra. E hoje aí vai devolvendo todo o movimento de alta depois do rompimento. Vamos aguardar o fechamento do ativo. Antes, quando eu olhei, não estava aí com tanta queda. Even 3 não deu entrada, Home não deu entrada, Equatorial também, que nem os outros ativos, está praticamente no ponto de entrada aí, rompeu e deixou um candle de topo. Então temos duas operações a favor, 3 no ponto de entrada e uma próxima de stop. Agora sim, análise dos papéis, Ambev deixando o candle de topo, então atenção quem está comprado, ajustar stop aí para mínima, deve fazer uma correção. O ideal era segurar nessa zona, que é resistência rompida. Se perder essa zona de resistência rompida, é um sinal negativo para o papel. BBAS, aí com volume acima da média, não consegue perder a figura aqui. Agora nós temos um triângulo, tá? Triângulo simétrico, até mesmo aqui um triângulo descendente. Segue em tendência de baixo, movimento lateral. BBDC4 também, como os outros papéis que a gente indicou compra hoje com volume bem acima da média, rompeu e devolveu, deixando o padrão de topo. Então pode sim se ajustar aqui para o topo anterior do triângulo. Eu deixo aqui no mesmo lugar, indicando um falso rompimento no triângulo. Segue dentro do triângulo, movimento lateral.
BR Foods deixa um candle de topo, indicando retomada da sua tendência de baixa, se perder a mínima do dia de hoje, volume bem acima da média. BVMF3 tinha tentado fazer um fundo, volume bem acima da média, vai fechando próximo aí da mínima, se perdeu o fundo aqui, indicação de continuidade da sua tendência de baixa. E TSA4 segue lateral, nada a se fazer. E TUB4 tentou também o rompimento do triângulo aqui que a gente tem no curtíssimo prazo, não confirma, então volta para dentro do triângulo, volume bem acima da média. Olha o volume de hoje comparado com os outros dias. Proton, ativo em tendência de baixa, deixa um candle de dúvida na média, vamos ver como é que fecha. Perdendo a mínima, pode ser sinalização de continuidade de queda. Deu aqui uma sinalização de possível rompimento falso, né? Rompeu, não confirmou, deixou queda de fundo com volume. Se esperar a máxima aqui, confirma o rompimento falso, deve caminhar até a resistência. Perdendo a mínima, aqui é retomada da tendência de baixa. PET 4 caindo 2,13 aí, com bem acima da média. Tentou movimento altista, segue lateral aqui dentro de um triângulo. Hoje foi novamente um rompimento falso. E hoje sim, se fechar abaixo da mínima, aqui eu vejo venda abaixo dos candles aqui dos corpos, seja com o corpo do candle abaixo, eu vejo venda, ativo para continuidade da sua tendência de baixo no curto prazo, então rompendo o triângulo, só que deixa a desejar o BV aí, fazendo divergência do movimento do preço. E Vale 3, ativo aqui que marcou um topo nesse dia, fez aqui movimento corretivo até LTA do prazo mais longo, até as médias, se não me engano aqui a gente tem a média de 9, deixa eu botar aqui para vocês, isso mesmo. Hoje deixa um candlezinho de topo, com volume acima da média, atenção então, se o ativo vir a perder o fundo anterior, reverte tendência de alta para baixo no curto prazo, fazendo um topo mais baixo que o anterior. Destaques de alta e de baixa aqui. Vamos ver, o IBR3 e o IBR4, o IBR3 caindo 20%, ontem rompeu uma cunha com volume acima da média, hoje com volume bem acima da média aí, vai caindo forte, ficando novamente aqui na resistência, se perder essa região deve buscar o fundo anterior 3,59. Aí temos aqui técnico, viver para papéis sem liquidez, Ecor 3, volume bem acima da média, não consegue romper o topo anterior, já vem com o BV bem fraco, tá? O BV mostrando aqui fraqueza dentro desse movimento lateral, dentro do triângulo, tensão para perda da LTA, é uma venda para o ativo ou compra a aspiração da máxima. O ZIN5 caindo 3% nesse momento, ativo aqui tem uma configuração de ombro, cabeça, ombro nesse gráfico no curtíssimo prazo. Fico de olho numa venda na perda de suporte, também se a gente afastar o gráfico a gente tem um ombro, cabeça, ombro maior aí, ativo com bastante característica de queda, se perder essa linha de tendência, pode fazer uma queda um pouquinho mais forte. Qualicorp seguindo a tendência de baixa aí, caindo 13,13, vem buscar o fundo anterior, então em 28,28, se perder essa região, vem buscar 27,59. Destaques de alta, CSN3 abriu em forte gap de alta, com volume acima da média, então aqui confirmando o martelo, abriu em gap de alta, é uma indicação de gap de fuga, tá? Então, indicação de vir buscar o topo anterior aqui em 39, com volume bem acima da média. Hein? Camil subindo 4,51, gap de alta, indicação de tentada de viragem de tendência, tá? Esse aqui é um padrãozinho de fundo. Quando a gente está ativo caindo, ele faz um gap de alta com volume, provavelmente vai vir buscar a região de R$ 8,00 aqui, tentando fazer um repique. Lins 3, esperando resistência 21, volume bem acima da média, indicação de vir buscar o topo em 27,72, tentativa de reversão de tendência, fazendo um pivôzinho de alta no curto prazo. 1003, tive tendência de baixo, com volume acima da média, deixando o padrão de fundo, subindo 2,23, não vejo nada a se fazer. Eu vejo venda para ativo, se fizer uma correçãozinha aqui, deixar um candle de topo, essa região eu vejo venda, ou até mesmo ficar lateral e perder suporte é venda para o ativo. TIMP 3, deu uma indicação aqui de topo, na retração de Fibonacci, a perda mínima era a venda, negou o movimento com candle de fundo, hoje com volume acima da média, abre em gap, não vejo nada a se fazer, está em cima de uma zona de resistência. São Martinho também, volume acima da média, abriu em gap, está deixando spinning top, não vejo nada a se fazer, em tendência de baixa, quem está comprado é compra aí por correção. Hoje tocando a média 21, tem que primeiro resistência mais importante, 17,61, que são fundos anteriores aqui e Fibonacci.
Essa então foi a análise do fechamento do pregão. Lembrando aí, pessoal da Capitalizo, que amanhã eu vou estar normalmente aí no pregão, dando as indicações de compra e venda no índice e no dólar, no horário normal, aí a partir das 9 horas até às 18 horas. Forte abraço a todo mundo, tenham todos uma boa noite. Nos encontramos amanhã aí na Capitalismo, no Bom Dia Capitalismo, na análise de fechamento do pregão. Forte abraço.